Olá, queridos alunos do 7º ano B, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E aí, viram a nossa aulinha da semana passada? Eu vi que muitos de vocês assistiram a aula, mas também muitos ainda não me entregaram a atividade. Eu preciso que vocês me entreguem a atividade no prazo para que eu possa corrigir a atividade de todo mundo, tá certo? Veja, eu sei que vocês estão em grupos que tem vários professores, então eu vou colocar aqui de novo. Esse daqui é o número do meu WhatsApp, esse aqui, certo? Então vocês vão mandar a foto das atividades com seu nome completo, sua série, para esse WhatsApp daqui. Esse é o WhatsApp da professora de português de vocês, certo? Então vocês vão mandar para mim, tá? Eu tenho recebido atividades de outras disciplinas. Professor, você é professora de quê? De ciências? Não, gente, sou professora de português. Muita gente não assistiu aqueles vídeos iniciais que nós passamos. Então não sabe quem somos. Então precisam ficar atentos a isso, certo? Esse é meu WhatsApp, vocês precisam me mandar as atividades. Quem não mandou as da semana passada, precisa me enviar até essa sexta. Senão já vai ficar sem atividade feita. Ninguém quer isso, né? Bom, o que é que nós estamos fazendo? Estamos revisando os nossos assuntos que vimos lá no nosso 6º ano. Então, estamos revisando substantivos, adjetivos e verbos inicialmente. Substantivos, palavras que nomeiam seres em geral, né? Adjetivos, palavras que andam coladinhas com substantivos, dando características, qualidades. E verbos, palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Então, por exemplo, quando eu digo dia chuvoso, dia é um substantivo e chuvoso é um adjetivo, certo? Aí eu pedi na atividade que vocês fizessem a atividade e classificassem os substantivos. Então, dia, como é que eu vou classificar? Vou dizer se ele é próprio ou comum. Ele é comum. Simples ou composto. Ele é simples. Primitivo ou derivado. Ele é primitivo. E concreto ou abstrato, ele é concreto. Veja, por que ele é comum? Porque ele é um nome geral, dia, tá? Porque ele é simples? Porque ele é formado por uma só palavra. Porque ele é primitivo? Porque ele não tem nenhuma terminação, nenhum sufixo, nem nenhum prefixo. E por que ele é concreto? Porque cada um de nós consegue imaginar o dia, certo? Chuvoso é um adjetivo, porque está caracterizando o tipo do dia. Não é qualquer dia, é um dia chuvoso, um dia de chuva, tá? Então, as características, os adjetivos, eles acompanham os substantivos. Às vezes, eles vêm depois de verbo, quando esse verbo é o verbo ser ou o verbo estar, que indica estado, né? Então, ele é bonito, bonito é adjetivo. Ela é alta, alta é adjetivo, certo? Então, nesses casos, o adjetivo vem depois do verbo. Eu vou colocar aí para vocês agora um videozinho da turma da Mônica em respeito às diferenças, né? Um vídeo super legal, eu quero que vocês assistam, que depois nós vamos, a nossa aula hoje vai ser sobre esse videozinho aí, que é uma história em quadrinho que nós estamos trabalhando em redação, história em quadrinhos, HQ, só que é essa inovação. Algumas HQs, elas já vêm agora filmadas. Então, vem o formato de quadrinhos, porém é filmado, certo? São os mesmos personagens, usa-se as mesmas expressões, mas os diálogos agora são falados em vez de ser escritos. Em algum vem falado e escrito, que é para você acompanhar, tá bom? Então, assistam aí ao nosso videozinho com essa história em quadrinho, que daqui a pouco a gente volta para comentá-la, tá bom? Assistam. Você já pensou que num mundo tão grande, habitado por bilhões de pessoas, não existem dois seres humanos iguais? Uns, por exemplo, são bem magrinhos. Outros são mais gordinhos.
Alguns são altos, outros são baixinhos. Eu sou criança, tá? Alguns têm muito cabelo, outros nem tanto. Pindamolas. Alguns são negros, outros amarelos e tem os vermelhos. Tem gente que gosta de criar arte. E tem gente que só faz arte. Ih, não sei. E ainda tem os que gostam de inventar coisas. Os que gostam de esportes e os que gostam de andar com autonomia. E caso um dia você cruze com alguém muito diferente de você e dos seus amigos, sorria, estenda sua mão. Pois todos somos diferentes e isso é muito legal. Com respeito, preocupando-se em não ofender os outros e tolerância para aceitar opiniões diferentes, as diferenças não trarão mais divisão. Apenas união e um mundo mais feliz. E sabe como eu sei disso? Porque eu sei tudo sobre o que é ser o diferente da turma. Bom, agora que vocês assistiram ao vídeo, né? Vocês viram que legal. Eu disse que era... Eu disse o título, outro título, mas o título é Respeito e Tolerância. É o que nós precisamos para a vida, né, gente? Sempre quando eu inicio o ano letivo presencial, eu digo que a palavra-chave para as minhas aulas é respeito. Que com respeito a gente consegue ter um ano maravilhoso e isso realmente acontece. Graças ao respeito, eu tenho, além de alunos, grandes amigos, que se tornam grandes amigos, porque nós acabamos nos respeitando mutuamente, né? Então, o respeito é a chave, gente, para vocês abrirem qualquer porta. Respeitar o outro, respeitar a diferença do outro. Se ele é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, se ele é negro, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é vermelho, não importa. As diferenças nos completam. Você já imaginou se todos nós fôssemos iguais? Será que seria muito legal? Não seria, né? Nós não teríamos nada para acrescentar um ao outro. Nem teríamos opiniões formadas. Até quando nós temos as diferenças, nós conseguimos formar as nossas opiniões, graças às diferenças. Se não tivesse diferença, nós não teríamos opiniões. Nós não teríamos, seria cópia do outro. Veja que coisa sem graça. Porque você é diferente de mim, eu aprendo com você e você aprende comigo. Se fôssemos iguais, né, nós não aprenderíamos nada um com os outros. Veja, gêmeos, irmãos gêmeos, são diferentes um do outro em comportamento, em pensamento, no jeito que se vestem, do que gostam, e são idênticos fisicamente, porém têm as suas diferenças, né? Em relação à cor da pele, gente, nós estamos em pleno século XXI, em 2021, e ainda presenciamos casos de preconceito racial. Então isso é um absurdo. É um absurdo você julgar quem é melhor ou pior pela cor da pele. Desde quando cor diz alguma coisa ao contrário? Cor diz que juntas são mais bonitas. Quando as cores se juntam, formam um arco-íris. Olha que maravilha. Já pensou se o arco-íris brigasse para ver qual a cor que é mais bonita? Ah, minha cor é melhor que a sua. Ah, meu irmão, sai para lá, um empurrasse o outro em pleno arco-íris. Não ia ter mais arco-íris. Ia ser um arco de uma cor só. Ia ser sem graça. Então, o que nos deixa melhor é justamente sermos diferentes. As nossas diferenças nos completam. Basta a gente encaixar. E não ficar apontando, mas fulano é gordo, mas fulano é magro, mas fulano é preto, mas fulano é branco, mas fulano não caminha, ele é deficiente. Não importa, gente. Quando uma pessoa tem alguma limitação, alguma deficiência, não quer dizer que ela deixou de existir. Ela tem limitações, mas ela, às vezes, na sua maioria, é muito boa em outras coisas. Um autista, por exemplo, às vezes as pessoas falam, porque ele não sabe, ele não entende. Ao contrário, ele sabe muito. Tanto que aquilo às vezes incomoda. Ele tem a parte de sentir, a parte sensorial muito aguçada e acaba se desorganizando muitas vezes. No entanto, ele é inteligentíssimo. Então, cada um é especial do seu jeito. O que nós temos que ter é o que esse quadrinho nos ensinou. Respeito
e tolerância. E não ser do contra o tempo inteiro. Como o último personagem que falou, ele é um personagem recente nos quadrinhos da Turma da Mônica, que é o contra, né? Porque ele diz que ele é contra tudo. Se você diz que está chovendo, ele diz que está sol. Se você diz que é azul, ele diz que é vermelho. Ele é contra tudo, certo? Lógico que é uma brincadeira da Turma da Mônica, ensinando justamente que ser contra ou viver achando erros não está com nada. O que é bom é complementarmos uns aos outros, certo? Então, esse mini quadrinho aí, rapidinho, foi para que vocês observassem que durante as falas nós encontramos substantivos, adjetivos e verbos, tá? Aqui eu coloquei algumas palavras que apareceram lá. Diferença, grande, pessoas, gordinhos, legal, baixos, diferente. Foi diferença e diferente, viu? É diferente. Amarelos, mundo, magrinhos, cabelos negros e mão. Arte, iguais, altos, esportes e vermelhos. Olhando assim, vocês acham que eu coloquei aqui algum verbo? Sim ou não? Pensem aí um pouquinho. Lembrem que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tem alguma palavra aí que seja um verbo? Sim ou não? Alguém já respondeu aí. Então, nesse quadro aqui, particularmente, eu não coloquei verbos. Então, verbos eu não tenho. Não tenho. Certo? Agora, será que eu tenho adjetivos e substantivos aqui? Será? Vou colocar aqui, ó. Adjetivos e substantivos. Será que eu tenho? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então, nós vamos circular com a cor preta os adjetivos e com a cor azul os substantivos, tá? Quais foram os adjetivos que vocês viram aí? Grande. Que mais? As cores são adjetivos, ó. Amarelos, vermelhos, negros. Que mais? Baixos. Legal é sim, legal. Magrinhos. Que mais? Altos. Iguais. Que mais? Gordinhos. Que mais? Diferente. Tem mais algum? Não. Então, esses todos aqui são os adjetivos que apareceram lá, né? Nós vivemos num mundo grande, com milhões de pessoas diferentes, né? Alguns são gordinhos, outros são magrinhos, alguns são amarelos, outros são negros, alguns são altos, outros são vermelhos. Então, veja, depois do verbo ser, com a pessoa são, vieram esses adjetivos, certo? Inclusive, professora, aqui, diferente, diferença. Veja, a palavra diferença vem acompanhado do artigo. A diferença. A palavra diferente vem acompanhado do verbo ser diferente. Então, quando vem depois do verbo ser ou acompanhando o substantivo, é um adjetivo. Quando vem depois de artigo, lembra que o próprio adjetivo se torna substantivo? Então, aqui é um substantivo, certo? Então, quais foram os substantivos? Diferença, pessoas, mundo, cabelos, esportes, mão. Aí ele diz assim, alguns gostam de esportes, né? Gostar é um verbo, tá? Lembre que o verbo ele pode ser conjugado. Então, são, gostam, né? O importante é o verbo ser, tá? Então, os verbos se flexionam, certo? Os verbos se flexionam.
E aí, se eu perguntasse assim para vocês, gente, desses que estão no quadro, eu gostaria que vocês me dissessem um substantivo simples. Qual que vocês me diriam? Ah, tem vários. Diferença, pessoas, mão, cabelos e esportes. São substantivos simples, porque formados por uma só palavra. Tem algum substantivo aí derivado? Não. Adjetivo até tem, é gordinhos, inhos, quer dizer uma terminação. Então, é um derivado de gordo, certo? A mesma coisa, magrinhos, derivados de magros, tá? Mas substantivos nós não temos. Derivado não, temos primitivo. Tem algum substantivo composto? Também não. Deixa eu destacar aqui os substantivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mundo. Professora, mas diferença não seria um substantivo derivado, não? Não. Diferença é o substantivo. Diferente aqui é o derivado, certo? Que mais? Bom, tem aí algum substantivo abstrato? Quais são os substantivos abstratos? Emoções, sentimentos, sensações. Não aparecem aqui. Não teria, tá? A palavra respeito, sim, a palavra respeito seria um substantivo abstrato? Seria um substantivo abstrato, certo? Respeito e tolerância. Porque a gente não vê o respeito, a gente vê ações de respeito, certo? Tem algum substantivo no plural? Tem. Pessoas, cabelos, né? Esportes. E no singular, mundo, mão e diferença, certo? Tem algum substantivo que seja uniforme? Tem. Ó, pessoa é um substantivo uniforme. Porque eu digo assim, Paula é uma pessoa honesta. Paula aí é feminino. Pedro é uma pessoa honesta. Pessoa aí é masculino. Então, a mesma palavra pessoa eu usei para homem e para mulher. Então, aí é uniforme. Certo? Agora, tem algum adjetivo aí que seja cor? Já falamos. Amarelos, vermelhos e negros também é uma cor. Certo? Qual seria o plural do substantivo mão? Plural de mão. Mãos. Muito bem. E qual seria o plural do substantivo mundo? Mundos. Nós vimos que algumas palavras para irem para o plural, a gente acrescenta apenas o S. Outras, a gente tem que fazer modificações, né? Agora, arte, ó, não circulei arte, gente. Vocês tinham dito aí arte, não foi? Arte é substantivo também, tá? Agora, vejam, eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês vão fazer essa atividade e na próxima aula nós vamos corrigir, para depois entrarmos no universo do verbo especificamente, tá bom? Que a gente vai entrar em verbo, nos detalhes de verbo, para depois seguirmos para as outras classes gramaticais, ok? Então, eu vou passar a atividade aí para vocês. Anotem no caderno de vocês e respondam, tá? Lembrem de mandar a atividade, meus amores, para o meu WhatsApp até sexta-feira, tá bom? Assistam aí no próximo, na sequência. Vejam a atividade que eu já vou deixar lá separadinha para vocês, tá certo? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.